Boa noite, tudo bem? Hoje não está tão frio assim. Como é que vão, meus amigos? A luta pela vida é um problema danado, né? Meus amigos, eu aconselho que cada um faz a alimentação psíquica, aprenda corretamente a fazê-la e não pode se dar chance ao invisível. O invisível não perde tempo para dominar as criaturas humanas, levando-a ao suicídio, à desencarnação prematura, aos acidentes, aos assassinatos, enfim, tudo o que acontece para a humanidade é fruto do invisível. Esse invisível tem que ser controlado pelos seres humanos através dos pensamentos. Os pensamentos, cada um tem os seus pensamentos e usa da maneira que muito bem entender. O mundo é um mundo material. Nós viemos nesse planeta para viver uma vida material, mas não materializada. É para aprendermos algo mais, mas nós somos espíritos. Nós vamos retornar ao planeta da onde nós viemos. Não é que no ato da fecundação que a pessoa se inicia a sua vida, como muitas pessoas pensam. Nós somos mais velhos que o próprio mundo. Não sabemos quantos milhões de anos nós temos. Nós viemos do infinito e marchamos para o eterno. Isso é uma realidade. Eu combato tudo aquilo que é prejudicial ao ser humano, mas não quer dizer que cada um deve viver sua vida da maneira que entender que deve viver. E eu entendo que a espiritualidade é o único caminho. Então você pode vir, eventualmente, neste planeta 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes, às vezes pode vir 5, 6, sei lá, não sei quantos. Cada um escolhe suas próprias vindas, né? Todos os buracos que ele fizer nesse planeta vai ter que vir consertar. Então é a lei do retorno, a lei de causa e efeito. O presidente da Nigéria, essa aqui é uma notícia que veio para mim através do Facebook hoje, tá? Dá para ver aqui, né? Então, o presidente da Nigéria aprovou a lei que proíbe a mutilação genital femininas. Quer dizer que lá na Nigéria, eles imputavam a parte sexual feminina. Esse é o homem que pode ter prazer, a mulher não, né? Está vendo como é que é o machismo que impera no mundo? Mas isso é algo positivo. Exatamente dentro daquilo que eu vou me batendo, dizendo que a lei do retorno, a lei de causa e efeito, e as coisas vão acontecendo no planeta e havendo modificações. Se nós nos unirmos e divulgamos a espiritualidade no mundo da maneira que ela é, iniciando com a prática da limpeza psíquica, você tem que se preparar para alguma coisa. Tudo aquilo que você vai fazer na vida, você tem que se preparar. E dentro da espiritualidade não poderia ser diferente. Precisa estudar, fazer cursos de psicologia, de psicanálise, enfim, conhecimentos gerais é bom ter. Não se estabilizar e ficar parado no tempo. Então o presidente da Nigéria aprovou a lei proibindo a mutilação das mulheres, do sexo feminino. Isso foi implantado neste mundo, logicamente, o machismo que implantou isso, mas há bom tempo. Então, aquilo que eu digo é o seguinte: se nós nos unirmos e fazermos esse trabalho grandioso dentro da espiritualidade, que cada país, cada localidade tenha um programa como esse que eu iniciei aqui em São Paulo, no Brasil, que está atingindo um volume extraordinário no Brasil e no mundo, nós vamos mudar essas situações. Que não adianta nós ficarmos aqui falando que a situação está ruim, que em tal lugar faz coisa errada, que lá na Arábia Saudita não tem uns turbantes na cabeça, que a mulher não pode andar com o rosto de fora. Não adianta ficar... Isso tudo são situações culturais implantadas em cada país. Você vai na Espanha, tem uma cultura, vai na Itália, tem uma outra cultura, vai na Inglaterra, tem outra cultura, vai nos Estados Unidos, tem uma esculhambação desgraçada que está se espalhando pelo mundo afora, daí por aí, né? Aí chega no Brasil, o brasileiro é tudo solto, né? Tá tudo beleza. Então, meus amigos, cada país é uma cultura, por isso que nós reencarnamos depois de diversos países para nós aprendermos aquela cultura. Nessa hora deve ter gente pensando, eu vou nascer em tal nação que vou me esbaldar, né? Então vai nascer onde você quiser, meu amigo. Porque todo ser humano que tem preconceito contra ele próprio
ele vai nascer de todas as formas inimagináveis, tá? E vai nascer japonês, vai nascer italiano, vai nascer árabe, vai nascer homem, vai nascer mulher, vai nascer na África, vai nascer preto, vai nascer branco, vai nascer de todas as formas, até limpar nele próprio todos os preconceitos que estão dentro dele. Agora tem alguns países que criam leis querendo obrigar você a não ter preconceito, ou você gostar ou não gostar de determinada situação. Isso tem que ser algo espontâneo. A única maneira que você pode chegar a mudar hábitos e costumes errados é a espiritualidade. As próprias religiões não se entendem uma com a outra. É uma confusão danada. Cada uma que está mais certa do que a outra. Deus é um só, não é? Mas na realidade esse tal de Deus também é machismo. Foi criado pelo homem. Então o homem que imaginou e criou Deus. Tá? E criou Deus ao seu bel prazer. Mas na realidade nós somos parte dele. Então nós somos diferentes. Não somos a imagem, como diz, física. Mas espiritualmente nós somos a única imagem. Porque nós somos espírito, não é individualidade. Sendo espírito, você tem suas fisionomias espirituais, como outros espíritos de outros planetas, e por aí afora. Enfim, da força criadora. Então veja que as mudanças vêm vindo no mundo. Um dia, no Oriente Médio, não vai ter mais turbante, não vai ter mais esse negócio da mulher estar usando para encobrir o rosto, essa coisa, porque tudo é um aprendizado, meus amigos. Então, às vezes eu falo, a pessoa pensa que eu estou tirando sarro, que estou brigando, mas na realidade é o seguinte: você imagina as pessoas aqui no Brasil, o brasileiro, né, que está no poder, que é dono de quase o país todo, né, faz tudo, manda, desmanda, faz o que quer, né, e pisa em cima da sociedade humana, mente o tempo todo, bragunça tudo. Agora, esses seres humanos vão para onde? Eles têm que ir em lugar para aprender a deixar de ser idiota, porque eles tiveram a oportunidade aqui no Brasil de mando, desmando, poder, essa coisa. Então, depois tem que ir. Então é necessário, no mundo, tem as nações diferentes. Porque as pessoas têm que aprender. O que não quiser aprender hoje, vai aprender amanhã. Então não adianta fugir da realidade. Você pode ser religioso do jeito que você quiser. Mas um dia você vai ter que ser espiritualista. Tá? Então, meus amigos, vem boa hora essa notícia que saiu no Facebook. Tem boas notícias no Facebook, porque na televisão tá de lascar o cano, não está para encontrar nada mais para você assistir, tá? Mas vamos fazer essas radiações que depois nós vamos bater um papo, mais um papo, vamos trocar as ideias aqui. Agora, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta específica, eu vou lhe dar um endereço. Pega a caneta, daqui a pouco eu vou dar endereço. Pega a caneta, já fica preparado com o papel. Eu sei que vai demorar para pegar a caneta, que geralmente a pessoa não está com a caneta na mão, mas está com o cigarro na mão, né? Ou está com a bebida da cerveja ou da cachaça na mão, está na mão. Mas agora a caneta para escrever não está, né? Então eu aguardo. Muito bem. Vamos fazer assim, depois eu vou dar um endereço, que aí vocês podem fazer perguntas específicas. E eu vou responder as perguntas aqui, dentro do programa, não vou dizer o nome. A não ser que a pessoa me autorize a dizer o nome. Se não me autorizar, não está. Totalmente. Eu, como psicanalista, eu não, mesmo no meu consultório, quando eu atendia, mas nem a própria polícia mesmo queria fosse me obrigar querendo saber o que o paciente tinha falado. Isso tem o apoio da própria lei, que você não é obrigado. É uma confissão que a pessoa faz. Ele está se abrindo com você. Você está curando a pessoa. Como é que tu vai dizer isso que está acontecendo? Não é. Nós temos lei que protege o profissional da psicanálise sobre isso, tá? Então, meus amigos, a espiritualidade não tem como fugir a ela. Então, não é de uma hora para outra que você não aceita, não é por aí, você não pode aceitar nada. Você tem que estudar. Precisa colocar a cabeça para funcionar. Comprar alguns livros, ler alguns livros. Que estiver no relacionamento cristão tem que continuar funcionando. Daqui a pouco eu vou falar sobre o assunto, que tem uns tontos aí que andam falando besteira. Então, meus amigos, eu divulgo a espiritualidade. Se o fundador da espiritualidade no mundo foi Luiz de Matos, eu acredito que ele seja meu mestre. Foi meu mestre, é e será sempre meu mestre. Agora, se o Luiz de Matos trouxe conhecimento que pegou de outros e implantou no mundo, ele tem que ter pegado esses conhecimentos de outros, né? O Cristo deve ter pegado de outros. Da onde que essas pessoas? Então, cada um pega os conhecimentos e os coloca em prática. Então, eu peguei os conhecimentos, é você que está também, você também está pegando o bonde, mas você que amanhã você esteja fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Aonde você aprendeu? Então, você tem que ter aprendido alguma coisa, né? Já estavam.
Mas vamos fazer essa redação, nós vamos falar mais um pouco sobre isso, porque senão depois eu vou me alongar muito, depois eu não tenho muito tempo para falar no final. Bom, eu não gosto de cansar muito as pessoas, porque as pessoas têm muitos compromissos também, então vamos fazer essas radiações, esse ambiente fica relaxado, e depois vamos. Relaxado não é relaxar, tem gente que fala que eu sou desbocado, né? Ontem um rapaz, um amigo meu falou, mas você é muito desbocado. Você quer que eu faça o quê? E eu preciso me comunicar com o pessoal. Daí, agora tem algumas pessoas que se doem, porque eles são muito metidos a perfeccionista, né? Já fizeram um monte de curso por aí, fizeram um monte de etiqueta, aprenderam um monte de besteira e deixam de ser espontâneos. Se eu sou desbocado, vou continuar assim. Eu me sinto bem, eu estou me comunicando, as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, mesmo aquelas pessoas que dizem que sou desbocado, eles gostam da maneira que eu me digo, então pronto, então vou continuar desbocado, tá bom? E de vez em quando eu me encaixo, eu solto alguma coisa aí. Seria bom nem me conhecer pessoalmente, às vezes, que eu não fico brincando de serviço, não. Estou parecendo que sou bonzinho assim, mas não sou tão bom quanto vocês pensam, não. Eu não sou bonzinho, não. Eu sou justo. Eu não fico brincando com besteira, com palavreado todo, ficar falando coisa errada, falando besteira por aí, tá? Aqui existe espiritualidade, e com espiritualidade não se brinca. Eu não posso abrir mão da presença dos espíritos do astral superior. É isso que vocês têm que entender. O astral superior não está interessado como você está dizendo ou como está se comunicando. Ele está interessado que os seus sentimentos sejam verdadeiros. Essa é a ligação que se faz com os espíritos do astral superior. Que cada um aos poucos vai aprendendo. Quem não quiser aprender hoje, aprende amanhã. Quem quiser aprender amanhã, aprenda daqui a 1000 anos. Enquanto não aprender, vai sofrendo feito um burro. Tá bom? Ah, não gostou do burro? Então vai ser feito um jegue aí, tá bom. Então vamos fazer essas radiações, vamos tocar o barco, né? Porque tem muita coisa para se fazer. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, raciocínio e sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Com licença, tomar um pouco de água, porque esse só está bravo. Muito bem, meus amigos. Hoje eu recebi um e-mail que a pessoa mandou e não se identificou. E acho uma barbaridade, uma falta de caráter, a pessoa dar uma opinião. Pode fazer o que quiser, pode me xingar, falar o nome que quiser, é sua opinião. Mas o meu me diz quem é você. Porque eu não sou obrigado a descobrir quem é você, não me interessa também descobrir. Ele escreveu o seguinte, ele entrou no meu outro e-mail: o senhor é muito cara de pau. Escreveu o camarada anônimo, escondido, covarde. Para mim é um covarde. Mas tudo bem. Mesmo assim, sendo um covarde, eu te agradeço, porque você vai me dar a oportunidade de eu expor um assunto que interessa para o mundo racionalista cristão. Tá bom? Então veja o que ele escreveu. O senhor é muito cara de pau, mesmo copiando o outro autor, que você sabe quem é muito bem, e fazendo essa salada russa, kkk, comédia pura. Kkkk, sabe o que é? Andada a cagar, que tu não deve cagar há muito tempo. Então o camarada está dizendo que eu estou fazendo. Eu vou explicar o seguinte. Eu estou divulgando a doutrina do Luiz de Matos. Existe uma instituição que é o Racionalismo Cristão, que eu indico às pessoas para frequentar, inclusive nos meus sites, tem os interesses das casas racionalistas no Brasil e no mundo. E eu estive durante 20 anos dentro do Racionalismo Cristão, 7 ou 8 anos fui mais ou menos de presidente, e a outras épocas fui como diretor na Casa Racionalista Cristã de Santana, na rua Gabriel Pisa, na época de Antônio Dornelas Flor, Humberto Romanelli e Pompeu Cantarelli. Já estou te falando não para você saber que você me conhece, eu te conheço também, tá bom? Bom, acontece o seguinte.
antes de Antônio Flor implantar o racionalismo cristão, isso foi antes de eu nascer, tá? Eu nasci em 1941. E isso aconteceu mais ou menos, ainda o Luiz de Matos estava vivo. Deve ter sido mais ou menos em 1920, por aí. Mas isso ficou na história. E depois que eu entrei no racionalismo cristão, eles me contaram lá, Antônio Cotas comentou sobre o fato, porque conheci Antônio Cotas, estive na casa dele, tomei café, almocei na casa dele junto com Antônio Flor, Humberto Romanelli. Então ele contou o fato seguinte, que um dia o Luiz de Matos estava presidindo a sessão lá no Rio de Janeiro, na Casa Matriz. Ele, na sua dissertação, estava nas suas doutrinações, Antônio Cotas estava sentado como assistente. Eles não se conheciam ainda. Antônio Cotas não conhecia o Luiz de Matos, e o Luiz de Matos não conhecia Antônio Cotas. Antônio Cotas depois acabou casando com a Maria Cotas, que era a filha do Luiz de Matos. E eu tive um certo conhecimento com aquelas pessoas mais antigas. Então Antônio Cotas ele estava lá sentado na assistência, o Luiz de Matos doutrinando. Antônio Cotas emitiu um pensamento da seguinte forma: esse homem é extraordinário, e eu acompanharia ele para o resto do mundo. E logo em seguida, do Luiz de Matos, que estava doutrinando, estava na cabeceira da mesa, respondeu o seguinte: ninguém deve andar comigo, você tem que fazer o que eu faço, divulgar aquilo que eu divulgo. Então, portanto, meu amigo, você que mandou essa pergunta idiota aqui, que você fez essa besteira, esse comentário, o Luiz de Matos apenas disse que cada um devia divulgar aquilo que ele divulgava. Então você faça o mesmo. Em vez de se preocupar em estar falando besteira, faça o mesmo. Porque eu fui o fundador de uma casa racionalista no bairro do Butantá e construí com o meu próprio dinheiro. Esta casa está até hoje lá. Ela foi inaugurada em 1988. Tá? Quantos Benito, quantos racionalistas já tiveram que fundar um filial? Quantos? Nenhum. Tá? Então fica no seu lugar, não pode estar falando besteira. Não fica falando por escuto velho que você não sabe nada. Procura ao menos saber o que é o racionalismo cristão, como é que ele foi fundado, como é que ele funciona. O racionalismo cristão, para mim, tanto faz. Para mim, tanto faz também Luiz de Matos, para mim, tanto faz o Cristo. Eu estou ligado à inteligência cósmica. A inteligência cósmica são os espíritos do astral superior que não tem nome. Então, todas as pessoas que estão ligadas à espiritualidade, que divulgam a espiritualidade, estão ligadas a essa inteligência cósmica. Nós temos, naturalmente, uma certa gratidão, um respeito para aqueles mestres que já passaram por este mundo, que nos legaram esse conhecimento. E nós devemos ser instrumento desse em vez de ficar aí a criticar, faça alguma coisa para você. Eu sei que você é viciado, se livra dos vícios, deixa de ser tonto. Faz a limpeza psíquica. Se prepare, faz o que eu estou fazendo em vez de ficar criticando. Está se doendo do quê? O Luiz de Matos precisa ser alguém que defende ele. Ele queria que a doutrina dele fosse divulgada da forma que eu estou fazendo, eu vou fazer. Eu vou ensinar outros a fazer. Porque é a única maneira de nós nos ligarmos aos mundos astrais superiores é captar de lá essas forças benéficas do astral superior. Eu tenho muita coisa que vou jogar no ar. E eu tenho algumas fitas gravadas que vou deixar elas guardadas, que qualquer coisa que acontecer elas vão para o ar. Mas vamos tocando o barco, vamos rolando. A espiritualidade está aí, está implantada, já tem 114 vídeos, já estão rolando no mundo todo. Este é o caminho que o Luiz de Matos, se estivesse aqui, estaria fazendo. Eu não sei se ele está atrás de mim, ou se está junto comigo, eu não sei. Eu não sei onde ele está. Essa conversa que ele atingiu um grau evolutivo que não volta mais nesse mundo, essa conversa para bom dormir. Tá? O Cristo, se esteve nesse mundo, ele está até hoje. Não vai voltar porque ele nunca foi embora. Esses grandes mestres que passaram por esse planeta estarão sempre junto conosco. Embora venham de relance, rapidez. Ele deu um toque e vão embora. Mas estamos sempre juntos com essa ação benfazeja, porque existe um compromisso. Existe um projeto no planeta Terra. E nesse projeto do planeta Terra são centenas de espíritos do astral superior que assumiram o compromisso. A mesma coisa quando nós, dentro do mundo Terra, assumimos um grupo de pessoas, assumimos um compromisso de tocar adiante uma empreitada. É assim que funciona também no universo. Alguns assumem o corpo físico, mas não deveriam nem ter mais aqui, nem terem mais vindo neste planeta. Mas por quê? É preciso mudar este mundo. Eliminar e diminuir o sofrimento nesse planeta. Porque o ser humano é tonto demais. Ele sofre por masoquismo.
Que não há necessidade de certo sofrimento. Só tem sofrimentos naturais, mas tem outro sofrimento que você cria por fazer mau uso do livre-arbítrio, por um momento de prazer estúpido, passageiro. Tá? Eu não vou entrar muito em muito detalhe, porque eu sei muito bem o que se passa com a humanidade. E quando eu fiz o curso de psicanálise, eu jamais na minha mente imaginava que o ser humano descesse tão baixo na vida. O ser humano pratica tantas ações degradantes, imundas, que dão nojo só de pensar. Eu não acreditava que o ser humano fazia isso, mas depois eu tive que acreditar, tive que assistir, teve que me conscientizar, porque do contrário eu não ia pegar o diploma de psicanalista, não. Porque não é todo mundo que faz o curso de psicanalista que pode se formar. Para vocês se formarem em psicanálise de verdade, agora para que não pode ser? Está cheio de macumbeiro por aí, está cheio de pastor que são psicanalistas. Tem um rapaz que é um pastor aí, que ele chegou lá onde eu fiz o curso, deu um cheque sem fundo, assisti 2 aulas. Nós fui embora, depois agora está dando uma que é psicanalista. Está aí rodando, eu não vou falar o nome dele que eu não posso, né? Não me interessa, o problema é ele está uma de psicanalistas, que fez psicanálise. Então ele esteve lá, não fez um curso nenhum. No meu curso começamos um grupo de 35 pessoas, mais ou menos. Sabe quando se formaram? 11. Tá? Só 11. O resto foram se afastando, e outros não conseguiram pegar o diploma. Tá bom? Então, eu acredito que as pessoas devem colocar a cabeça no lugar, em vez de se preocupar criticando os outros. Que você critica os outros, fala dos outros, quando você não tem competência para nada. Se você tiver competência para alguma coisa, você não tem tempo. Você tem que olhar as pessoas que estão fazendo bem, tem que se associar a elas e andar junto. E ficar sempre de olho aberto, aprendendo mais, como é que faz, como é que não faz. Então, meus amigos, essa é a situação. Eu divulgo a doutrina do Luiz de Matos. Mas o Luiz de Matos aprendeu de alguém. E eu aprendi mais coisas ainda, além daquilo que o Luiz de Matos implantou no mundo. E aprendi mais coisas. Com toda a humildade, eu aprendi porque eu fui buscar, dentro da psicanálise, aquilo que muitas pessoas não sabem o que é psicanálise. Quando você fala em psicanálise, já pensa que está falando de sexo, que está falando de epidemia, está falando... Tem muito conhecimento dentro da... Não adianta você pegar o livro, não. Eu li o livro, você sabe nada nenhuma, não sabe nada. Você tem que fazer um curso, e tem que ser um professor daquele levado a breca mesmo, que te arranca tudo do inconsciente, que faz você tremer, faz você chorar, para soltar o que está no inconsciente armazenado. Agora pega esses professores xoxos que estão por aí, você não vai aprender nada. Vai fazer o curso, vai sair todo do jeito da maneira que entrou e já saiu. Ele está com o diploma debaixo do braço e fica dando papito por aí. Então é isso, meus amigos. A espiritualidade está ao alcance de todos. Eu tenho uma linha de conduta de levar a espiritualidade adiante. Eu comecei esse trabalho meio temeroso em agosto do ano passado. Porque tinha algumas dúvidas, mas o astral superior ia me empurrando. Vai que dá certo, vai que dá certo. Mas assim, agora funciona, está funcionando, agora não tenho mais dúvida. Está no mundo, rodando, pessoas à distância estão se beneficiando. E que não quiser beneficiar, que não fizer o que teoria andando, vai fazer o quê? Porque, pura e simplesmente, você assistir e não começar a mudar, não começar a usar a mente de maneira correta, não começar a despejar dentro de você e tirando tudo esse ódio, toda essa coisa armazenada, não tem atrás de justificativa, não tem justificativa. Você está numa situação que tem que você mesmo mudar. Seja a situação que você se encontra, não adianta reclamar. Abra os olhos, ouvido, e vai em frente. Passo lento. Vai indo. Para que pressa? Eu estou aqui estou com 74 anos, eu não sei quase nada. Mas eu sei o bastante. Aí o camarada agora está preocupado. Ele não sabe nem falar, né? Ele já está preocupado que estão outros. Eu sei o bastante para ajudar você. Mesmo você que está com diploma, que foi em ordem, foi nos Estados Unidos, fez não sei o quê, fez curso superior, esse ensinamento vão te ajudar. Se você é uma pessoa de sucesso, você vai ter mais sucesso. O sucesso material você não vai levar embora, não. Mas o sucesso espiritual, isso vai ficar com você. Tá? Qual que vai ter valor? O material, que você deixa aí para depois a família ficar brigando, se matando uns com os outros, para dividir, né? Para dividir as migalhas que você deixou. Se você não deixar bem separadinho, bem arrumado as coisas, tem gente que vai
vai se trucidar na sua própria família para separar essas coisas que você acumulou, porque você de uma hora para outra pode ir embora, você não sabe na hora que vai embora, dá um pitaco e buf, já vai, né? Aí depois você fica no astral inferior e fica perseguindo os próprios familiares, né? Porque você, como espírito materializado, vai fazer o quê? Né? Não vai ter condição de retornar ao seu mundo. Você permanece na atmosfera da Terra. Então, portanto, meus amigos, pense, raciocine, faz parte da espiritualidade. Vale a pena. Nós vamos mudar este mundo, deixar esse mundo melhor da maneira que nós o encontramos. Isso é verdadeira espiritualidade. Não se preocupe com os outros, não. Se você tem raiva, ódio, esse negócio de outras pessoas, lute contra isso. Isso são venenos. Isso não são seus. Isso são de espírito do astral inferior que agiam dessa forma quando vivem e agora estão mortos, estão no invisível. E isso são as coisas que devem se combater o tempo todo. A pessoa morre, fica na atmosfera da Terra, se tornando uma alma das trevas. Está aí, aos milhares de rodantes, que são os estados de Satanás, inventados pelos seres humanos. Então vamos encerrar, terminar de fazer as 3 irradiações para encerrar. E na próxima quinta-feira estaremos aqui. Compartilhe meus vídeos. Pega aquele vídeo de 8 minutos, pode compartilhar. Não custa nada. Ah, você fica com vergonha porque o que os outros vão pensar, você vai compartilhar um vídeo de uma pessoa meia louca, né? E vamos fazer o quê, né? A verdade, a espiritualidade, a luz, não é qualquer um que sabe enxergar, não. Mas a luz tem que chegar em todo lugar porque ela tem que espantar as trevas da ignorância. Tá bom, meus amigos? Então vamos fazer as 3 irradiações para encerrar. É que tenham todos um bom descanso, uma noite, um descanso, um sono reparador para nós na próxima quinta-feira se nos encontrarmos. Tocar o barco pela vida, tocar a vida por aí afora, né? Tá bom, meus amigos? Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.